venha viver para a Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, bem-vindos à Tribuna Soberana, edição número 11. Começamos, sem demoras, com as notas iniciais. Dr. Gil Nadais, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite, senhores ouvintes e que vêm também na Web TV. Eu hoje começava por fazer um elogio à Câmara Municipal, porque tem uma obra a decorrer, que é na Alta Vila, e corrigiu um erro que lá estava. Corrigiu só parcialmente, mas corrigiu. Porque numa das zonas mais críticas da viela que vai para Paredes, estavam a levantar um muro muito em cima da rua, que não dava sequer para passar um carro de bombeiros. No entanto, já não foram a tempo e deixaram implantar uma escada que lá está, e uma escada que parece uma escada monumental, aquilo acho demasiado pesada para aquele sítio. Aliás, não, podem dizer que o projeto já vinha do passado, mas não era com aquela escada, porque eu disse para desenhar uma escada diferente, que seria a subir, metida dentro da terra, portanto, e não com aquele aparato todo que tem. Mas, de qualquer forma, corrigiram o erro, embora não totalmente, e fique ainda muito apertado aquele acesso, aquela rua. Mas, de qualquer forma, corrigir os erros é sempre positivo, e aqui o meu elogio. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que nos veem. Eu introduzia aqui uma matéria que tem a ver com luminárias. Isto é, houve uma matéria que agrada aqui particularmente ao Gil. Acho que a atual Câmara, tenho ouvido dizer, que anda a eliminar postes nas freguesias em vasta quantidade. E isso é feito, se não à revelia dos presidentes de junta, pelo menos de alguns presidentes de junta. Isso terá motivado até uma reunião entre o Sr. Presidente da Câmara e os presidentes de junta, porque estavam para ser eliminados 800 e tal postes de eletricidade nas freguesias e acabou a eliminação por ser aí de cerca de 300. Mas uma reunião muito acesa, segundo me disseram, o que continua a dar-nos a ideia de que a relação entre a Câmara e as juntas de freguesia não tem sido a melhor. Mas essa parte da relação já temos aqui falado bastante. Tem a ver com questões de liderança, tem a ver com a forma como se encara o poder local e, nomeadamente, o poder dos presidentes de junta, e poderemos, noutro fórum, noutra parte, abordar isso. Mas o que eu queria era deixar aqui nota, uma pergunta: porquê é que não se faz nas freguesias os LEDs? Porquê é que não se aplicam LEDs nas freguesias? Porquê é que não se investe fortemente também nas freguesias em LEDs? Nós temos um concelho em que temos empresas dedicadas a esse ramo e, portanto, temos condições privilegiadas, até do ponto de vista técnico, para que esse tipo de investimento possa ser feito. Em tempos, o Gil é capaz de se lembrar de um investimento que ele tinha previsto para aí de 5 milhões Sim. em LEDs para o concelho todo. Não, era 50%. 50% das unidades. Sim. Que era um projeto, se me recordo, à altura, importante, mas era demasiado avançado. Quer dizer, o Gil tinha um problema, que era... Via os projetos em grande e depois os investimentos eram avultados e caíam por causa disso. Enfim, havia necessidades prioritárias. Não. Havia necessidades prioritárias. Eu vou ter a oportunidade de falar sobre isto. Eu falo já. E depois caíam os investimentos. Para além dos postes dos LEDs, estava previsto o Wi-Fi, um sistema de Wi-Fi muito avançado, como o Gil costumava empregar nos seus projetos. Enfim, eu deixava aqui a nota de que
não é preciso regressar a esses projetos grandes, mas a projetos úteis, porque não Desculpa, substituir, mas o projeto era útil, eu já vou explicar. substituir Sim. as luminárias nas freguesias por LEDs e não andar com esta prática de eliminar, por questões de poupança, obviamente, mas a provocar grandes rebeliões, que acho que isto provocou uma rebelião que justificou uma reunião específica só para esta matéria com os presidentes de junta, e é mais um foco de instabilidade que temos aqui na relação com as juntas, que podia não existir se houvesse uma linha estratégica. A propósito dos LEDs, eu recordo-me nas freguesias. de uma visita que fizemos a Pombal, na sua presidência de Câmara, para vermos a realidade de Sim, Pombal. mas Pombal foi o primeiro projeto de LEDs que apareceu. Aquilo que queríamos fazer, e que era o projeto grande, era sinceramente muito avançado. Neste momento até concordo que foi uma boa decisão ter anulado o concurso, porque eu acho que... Mas a época foi anulado por causa de umas empresas que não terão ficado contentes, não? Empresas locais. Havia aí umas empresas locais que existem, que não acompanharam o evoluir do mercado e das exigências, e depois tentaram tudo para boicotar um processo com situações verdadeiramente, vamos dizer o nome, escabrosas, não é? Pronto, e com ataques pessoais duros de irem para os jornais, foi situações muito más, muito pronunciadas. Muito pronunciadas, é melhor não falar. Se interessa nisso, se interessa falar nisso. Mas aquilo o projeto que estava em causa era um projeto de comunicação tendo por base as luminárias, uma coisa que colocava a Águeda naquilo que de mais moderno se faz no mundo. E, contrariamente àquilo que o Paulo diz, que era um investimento avultado, mas era pago... Não disse que era mau. Certo. Era Não, exato. financeiros. Era, mas era pago. Como a diminuição dos custos que íamos ter com os consumos energéticos era muito significativa, permitia amortizar aquele investimento. Ou seja, se substituirmos luminárias por LEDs, neste momento conseguimos ter uma poupança cerca de 70%. Com controladoras, conseguimos chegar a 70%. Se aquele sistema... E, portanto, isto reduz a fatura enormemente. Como aquele projeto tinha comunicações e tinha uma manutenção superior, esta poupança não revertia para os cofres da autarquia, mas revertia para manter um sistema que era muito inovador. Porque isto iria permitir colocar alguns serviços pendurados nas luminárias, porque as luminárias transmitiam sinal entre elas, mas não achas que era interessante avançar para as freguesias com este tipo de investimento? Mas isto estava para... Aliás, esta ideia toda começou com as freguesias, e até porque nós em algumas freguesias, temos população que vive isolada e que não tem comunicações. A rede de telemóvel não chega lá. E nós precisávamos de dar, no meu entendimento, de dar conhecimento e sabermos que estas pessoas que vivem isoladas, pelo menos estão vivas. Okay? E então a ideia era ter, porque a luminária chega à porta de cada pessoa, geralmente, então teria um pequeno sensor dentro de casa que registava movimento. A pessoa movimentou-se dentro de casa. Eu sabia que o Gil tinha ideias nesta matéria e trouxe este tema. Não foi só por causa disso, foi para, mais uma vez, deixar aqui a nota de que é preciso pacificar esta relação com as juntas e ir para aquilo que interessa, que é investimentos importantes. E esta era uma área interessante para começar a investir. Muito bem. Nos temas que propomos para esta semana, o primeiro tem a ver com a manchete da edição desta semana da Soberania. A radiografia que a Pordata faz ao município de Águeda no período compreendido entre 2010 e 2018. Admite preocupação em alguns dos dados, Dr. Gil Nadeiros? Quem olha a frio para os números tem uma preocupação logo, que é a diminuição da população que se tem verificado e não ter crescido. Mas este problema já era anterior também e continua. E aquilo que se tentou fazer ao longo dos anos foi criar condições para que fôssemos mais atrativos. Mas há aqui um fator que falha e falhou e que continua a falhar, que é a habitação. E Águeda é dos concelhos da comunidade intermunicipal
daqueles onde as pessoas mais trabalham dentro do concelho e é um concelho importador de pessoas. Ou seja, há muita gente a viver em Oliveira do Bairro, Coimbra, Aveiro, Albergaria, Severo do Voga, que vem trabalhar para a Águeda. Portanto, nós temos menos população, mas temos bastante gente que, talvez se tivesse condições, se tivesse parque habitacional, poderia residir entre nós. Por isso é que eu acho que, nós avançamos, quando estive na Câmara, avançámos com uma série de políticas, faltou a política habitacional, não tenho problemas em dizê-lo, embora tivéssemos começado pela regeneração urbana, dar incentivos e também incentivos negativos para que as pessoas se movimentassem e recuperassem o edificado, mas depois havia a necessidade de criar também, de a Câmara adquirir terrenos e incentivar casas de menores custos, portanto, para que as pessoas pudessem residir cá. Mas há coisas positivas também que se podem ver no Pordata. Se nós não ficarmos só nas primeiras linhas e começarmos a descer, verificamos que aumentou o número de pessoas que andam na universidade. Portanto, Muito pouco, muito pouco. Mas aumentou. Ainda é significativo. Não chega a meia centena de alunos. Mas aumentou. Em 8 anos é muito também, e tem mais alguns dados que também, agora não tenho aqui de cabeça, mas também em alguns que nós também aumentámos, portanto, o rácio. Naquele que está, efetivamente, e que falha, é na habitação. Mas, curiosamente, na habitação temos mais casas em 2018 do que tínhamos em 2010. Muitas mais casas. Mas precisamos de mais. Precisamos de mais? Precisamos de mais. Mas como é que se explica que a Águeda tem mais casas e a população decresceu? Há muita casa que foi abandonada também e que as pessoas saíram de cá e a casa mantém-se e está vaga. Isso era um dos problemas que tínhamos. Agora, também temos de ver que podem ter saído, e isso é um dado que está referido, saíram bastantes imigrantes, okay? Que não estão, cerca de 500 pessoas. Sim, portanto, também é verdade. Isto, ora, de 1000 e qualquer coisa que está já reduzimos para 500. E, agora, o número de casas, nós tivemos um boom de construção, efetivamente, mas as pessoas também, a grande opção que existe, ou que existia mais no passado, é fazer construção nova em vez de recuperação. E então aquilo que tínhamos era muita casa que estava abandonada, e algumas ainda estão, e muitas ruínas também. Dr. Paulo Matos, viu este estudo da Pordata? Vi e cheguei a uma conclusão, embora os dados estatísticos às vezes falam demais e outras vezes pecam porque falam de menos. Mas há uma linha condutora que se retira destes dados, é que as condições de atratividade do concelho, e nomeadamente da cidade, não foram assim tão importantes nos últimos 10 anos para fixar as pessoas. Porque nós não conseguimos, para além das questões de natalidade, não é? Temos menos população residente, mais idosos, menos jovens, menos alunos, não conseguimos fixar cá nem os estrangeiros, quer dizer, nem imigrantes, e portanto há uma certa desertificação da Águeda e isto está relacionado, como o Gil referiu, com a habitação, é verdade, que é preciso melhores condições de habitação, mas está relacionado com todo um modelo de desenvolvimento que nós temos aqui em Águeda, que é os investidores, os empresários, enfim, com algum impulso com o Parque do Casarão, de alguns empresários de referência, nós perdemos as referências empresariais. Temos três ou quatro. Nós tivemos 2 empreiteiros em Águeda, basicamente, nunca tivemos. E empresariais em termos da indústria e empresariais em termos de construção já não temos. Tínhamos dois que eram referentes, já praticamente não existem e, portanto, ninguém investiu, ninguém apostou em Águeda em termos habitacionais e de terra onde é bom viver, embora a propaganda fala muito nisso, e não é só com um evento nacional ou evento com características nacionais e projeção através
dos média que nós vamos lá. Foi um impulso importante, o evento festivo que nós temos, mas as pessoas vêm e passam. Quer dizer, sim, mas os eventos festivos, as pessoas vêm e não ficam. Não, o evento festivo serve para captar a atenção das pessoas. Serve para captar e investir. Em termos de marketing, é excepcional. Exato. Portanto, não estou a dizer o contrário, e isso é verdade. Agora, nós temos uma escola superior de tecnologia. Há mais alunos, efetivamente, também. Mas nem esses alunos, as universidades noutros concelhos ajudam até a fixar pessoas quando acabam os cursos, etc. Aqui nem os estudantes têm condições, vão ter agora, enfim, com as residências universitárias, mas não há nada que prenda as pessoas à Águeda. E, portanto, quem vem para cá trabalhar há emprego, mas não há assim tantas empresas que potenciem a necessidade das pessoas que cá viverem. E, portanto, é uma terra de passagem, Águeda, neste momento. Nós temos há algumas coisas que são de base. O português compra casa e isto dificulta enormemente a mobilidade. Depois também temos que as grandes cidades atraem muito mais as pessoas do que as pequenas. Aveiro está aqui a 2 passos e há muita gente que vai trabalhar. E eu não sei se é uma ligação à Águeda-Aveiro é boa ou má. Okay? Porque os centros de consumo estão fora. Exato. E aquilo que se tem, que eu acho que tem de ser o desenvolvimento de um concelho, tem de ser condições de atratibilidade para que a pessoa se possa fixar. E isso passa por várias coisas. Passa por ter trabalho, boa educação para os filhos, cultura, etc. E isto desculpa lá, isto é progressivo e estas coisas não se fazem de um ano para o outro. Eu lembro perfeitamente que, por exemplo, incentivos para a recuperação de habitações, só passado 3 ou 4 anos de serem lançados é que começam a ter bastante adesão, porque as pessoas têm alguma desconfiança daquilo que está a aparecer e não sei, têm de alimentar e cimentar a ideia. E estas coisas em desenvolvimento urbano. Há 2 fatores que ajudam a fixar pessoas, que é a educação e a cultura. Em termos culturais, acho que estamos melhor. E os dados revelam isso e, portanto, temos boa oferta cultural, temos um centro de artes, temos, enfim, boa política cultural, é um dado positivo que resultam destes dados nos últimos 10 anos. Mas, em termos de educação, não sei qual foi o efeito do fecho de escolas também nisto. Porque houve fecho de escolas porque não havia alunos suficientes para ter muitas escolas e concentrou-se. Enfim, isso é um fenómeno nacional de concentração dos alunos em polos educativos. Mas a oferta escolar e educativa em Águeda está também cristalizada, não é? Temos a universidade, não é? Temos o polo universitário, temos as escolas concentradas, mas não temos um centro de formação que é o mesmo há não sei quantos anos, não houve grande evolução a esse nível, e portanto há aqui fatores que levam a que a Águeda não consiga dar o salto de desenvolvimento que nós pretendemos, não é? Agora há que traçar um caminho para isso. E voltando à questão da educação, eu defendo a concentração dos alunos, porque não é possível dar as mesmas condições. Eu acho que todas as crianças e os jovens têm o mesmo direito a ter as mesmas condições de partida. E não é possível dar as mesmas condições a 4 ou 5 alunos numa escola ou a 100 alunos ou 150 alunos. Portanto, e depois também há a questão da sociabilidade. E há estudos que dizem isso, que em escolas mais pequenas os alunos têm mais tendência a reprovar nos anos subsequentes. E isso é negativo. E, portanto, eu defendi, e fui defensor, e continuo a ser, da aglutinação das escolas. Porque, tendo as escolas todas ao mesmo nível, aquilo que vai fazer a diferença é o aluno e o professor. Sim. E, portanto, e há outra questão, só para terminar, quer dizer, não temos hospital capaz, quer dizer, temos um hospital em declínio. Referências de serviços públicos em Águeda, quer dizer, o tribunal, enfim, nós só temos perdido coisas em termos de serviços. Portanto, as pessoas vão para onde têm serviços, onde têm aquilo que é necessário à sua qualidade de vida.
E o que é necessário à qualidade de vida das pessoas não são só eventos festivos, nem regenerações urbanas. Isso é muito importante. O desporto, meios para facilitar o desporto. A cultura tem sido muito importante. Ajuda as pessoas a gostarem de uma terra porque ela oferece determinados padrões culturais que outras não oferecem. Isso é tudo importante, mas há muito a fazer. Eu não concordo aqui com o Paulo, por exemplo, naquilo que a respeito da saúde. Eu acho que nós devemos ter um serviço que nos garanta um apoio imediato de vida. Não temos o serviço nem as vias de comunicação, esse não, é o não, problema. nós temos nós de para ir ter... ao Hospital de Aveiro estamos desgraçados. Quer dizer, um tipo morre antes de chegar ao Hospital de Aveiro ou Coimbra. Não, desculpa, mas nós temos de sair do Hospital de Águeda quando estamos, ou do Hospital de Águeda, ou de um serviço de Águeda quando estamos estabilizados. Para ir para o melhor... Eu não quero ir para Aveiro. Eu quero ir para o melhor serviço que possa haver. Mas e vias de comunicação para lá chegar? Não, se estiver estabilizado, ok? O Serviço de Saúde tem de garante que há transporte, pode haver transporte de helicóptero, transporte de carro, tem de me garantir a melhor resposta. Porque se eu for para o serviço que está mais próximo, eu posso não ter a melhor resposta. Lembremos-nos daquilo que foi feito com as maternidades. Foi uma guerra terrível. Okay? Acabar com a maternidade, vão nascer na ambulância. E nasceram alguns, efetivamente. Mas a taxa de mortalidade infantil no país desceu brutalmente. Nós tínhamos as maternidades perto de casa, mas as crianças morriam. Porquê? Os técnicos que lá estavam não tinham o número de casos suficientes para terem uma boa execução das suas técnicas. E então isso era negativo. Por isso, aqui, na saúde, eu acho que nós temos de ser estabilizados e quero depois que me dê o melhor tratamento possível. Se não for em Águeda ou Aveiro ou Coimbra, se for em Lisboa ou no Algarve, eu quero ser nós temos perdido, por força destas circunstâncias todas, temos perdido o gosto das pessoas fixarem cá. Portanto, este é que é o problema. Nós temos que criar condições para as pessoas... Temos um problema. A história da habitação. Com estas construções que se estão a fazer em Águeda, de prédios, enfim, em zonas não muito, vou ser meigo, não muito esteticamente recomendáveis, implicariam, se calhar, uma revisão do PDM para permitir outro tipo de construção e mais acelerada e ligando ao outro programa em que falámos. Não é o PDM, está bem. Ligando também à questão da cidade crescer e o concelho crescer para outras zonas que estão abandonadas. Sim, mas isso primeiro não tem... A velocidade da construção não tem a ver com o PDM. O PDM não diz quais são os métodos construtivos que temos de utilizar. Para isso. Agora, aquilo que... Podem-nos criticar, Gil, podem-nos criticar. Nós andamos a criticar os prédios que andam a ser feitos em determinadas zonas quando é preciso habitação. Eu peço desculpa, eu não critiquei os prédios, não conheço, não sei se estão, conheço daquilo que lá está, não sei se cumprem, se não cumprem o PDM. Cumprem, porque os políticos que temos limitam-se a dizer que está de acordo com o PDM, não têm estratégia. Não, mas vamos... Para mim, um prédio alto não tem problemas. Para mim também não, desde que tenhamos o espaço... Desde que tenha espaço verde e isso necessário e esteja enquadrado, não vejo qualquer problema. É que é uma questão estética. Okay? Há quem goste das obras do CISA, há quem não goste. E há quem goste de mamarracho e há quem não goste. Mas um mamarracho é uma questão de opinião. É uma questão de opinião. Aquilo que eu acho que é um mamarracho, tu podes gostar muito e vice-versa. Isso é subjetivo. Temos que avançar. O Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, aproveitou o feriado municipal e também o Dia Mundial da Criança para fazer uma declaração aos aguedenses. Viu alguma novidade na mensagem, Dr. Gil Nadeiros? Eu vi que o Sr. Presidente falou durante bastante tempo. 10 minutos, na mensagem que foi transmitida em vídeo pela Águeda TV? Sim, mas penso que disse muito pouco, não é? Eu acho que tem uma grande necessidade de dizer aquilo que vai fazendo e diz que apresentar aquilo que ele diz de trabalhos do futuro e coisas rasgadas, efetivamente, não vejo. Vi com preocupação, e parece-me que é um ponto assente, que vai fazer aqueles acessos secundários ao parque empresarial e, pelos vistos, não vai mesmo avançar
com a segunda fase da infraestruturação do casarão, o que é grave, é uma lacuna grave e que vai diminuir a capacidade de atratividade do Conselho. E não descortinei, sinceramente, nenhuma ideia e um fio condutor que pudesse marcar o rumo do Conselho. Aquilo que eu vi, sim, foi abandono de muitas coisas que vinham do passado e que mesmo próprio já se tinha dito que iria fazer. Dr. Paulo Matos. Pois eu, sobre a mensagem do Presidente da Câmara, fico um bocadinho dividido. Já vou falar sobre a mensagem em si e este método de propaganda, mas sobre o conteúdo não há novidade nenhuma. O que é lá dito é transmitido pela comunicação e está à vista do cidadão médio. Quer dizer, nós sabemos o que se faz em Águeda, não é preciso uma mensagem do Presidente da Câmara para saber o que se vai fazendo e o que se diz que faz, mas não faz, e o que se diz que vai fazendo sem estar em curso. E mais, a continuidade de obras do Gil e o travamento de outras. De alguma continuidade, de outras, algum travamento que se vai fazendo. Há uma novidade que será um projeto para a nova piscina. Pensei que era a remodelação da piscina existente. Fala-se numa nova piscina. Onde será? Não sabemos onde. Nem que tipo de piscina vai ser. Nada é dito sobre a remodelação do mercado. Se de facto não é falado. Já não poderá... é este mandato, sim, não diz porquê, e vamos querer saber porquê. Sim. Portanto, nós... Aliás, já agora desculpa-me lá sobre o mercado. Eu não compreendo, é que a mudança de mandato tem quase 3 anos, 2 anos e meio, e o projeto estava em curso na altura, e havia umas linhas gerais desse mesmo projeto. Não se compreende, pelo menos eu tenho dificuldade em compreender porque é que essa obra não avançou. Não é? São questões que nós colocamos É porque aqui. isto põe em causa os fundos comunitários que estavam agregados. E a execução dos fundos comunitários é extremamente importante porque é a forma de ir buscar, conseguir mais fundos para alavancar as obras que são necessárias. É um empreendimento que causa atratividade, quer dizer, nós estacionamos o mercado municipal e avançamos com a Mercadona na mesma zona, quer dizer, isto reflete um bocadinho algum desnorte relativamente ao que se pretende para a cidade. Mas, de qualquer modo, tirando os alcatroamentos, este método que se vai tornando o hábito de colocar fotografias no Facebook através de um mecanismo. Vamos lá ver, eu vou ser claro nisto. Eu não critico o facto de um Presidente de Câmara poder ter um sítio próprio no Facebook onde imita as suas opiniões. O que eu coloco em causa, porque sou um institucionalista e faço sempre muita questão de o dizer, é que um Presidente de Câmara tenha um sítio onde diz coisas como se ele fosse o único, quer dizer, como se ele fosse o dono do Conselho, que não é, como se o site não fosse de um órgão, ou não devesse ser de um órgão colegial, de um órgão do município, como é a Câmara Municipal. Portanto, sou contra sítios de presidentes no Facebook para divulgar obras que nós temos conhecimento através da comunicação social. Porque isso é uma forma de propaganda nada institucional. Por outro lado, e ligando a esse método, está esta mensagem. Quer dizer, esta mensagem, eu tive conhecimento dela, não foi através da Águeda TV, ninguém me avisou que ia sair um vídeo, mas a Águeda TV quem paga são os contribuintes, penso eu, não sei. E, portanto, a Águeda TV deve dar voz a todos, não deve dar voz apenas ao Presidente da Câmara. É como o problema dos boletins municipais, quer dizer, os boletins municipais também deveriam ser uma forma, quando eram escritos, uma forma de divulgar tudo o que tem a ver com o Conselho e não as visitas do Presidente da Câmara aqui ou acolá. Muitas vezes aos amigos e muitas omissões aos adversários. Mas, pronto, é um método que eu não praticaria, quer dizer, nós temos que ser institucionais nisto. O Jorge Almeida, que é uma pessoa de quem eu gosto, quem sou amigo, não tenho problema nenhum, em termos pessoais, já aqui falamos. Mas ele é o Presidente da Câmara. E o Presidente da Câmara não pode mandar mensagens escritas destas, onde assina Presidente de Câmara,
para um meio de comunicação que não sabemos qual é, e depois os outros meios de comunicação vão atrás e republicam como fez a Soberania, que eu não estou de acordo com isso. Embora respeite, tenho que respeitar. Aliás, a minha liberdade permite-me que eu diga isto. Eu não gostei desse trabalho em termos jornalísticos, mas cada jornal faz o que entende e aquilo que acha que é mais conveniente para os seus leitores. O que está mal é a montante, a atitude do Presidente de Câmara em mandar, se é que mandou, eu não sei, um texto para a comunicação social, não mandou para a comunicação social local, que eu saiba, não mandou para a soberania do povo, que eu saiba, mas posso estar enganado. E, portanto, isto é uma forma de dizer o quê? É de dizer às escondidas o que se quer dizer com clareza, mas porque quando o Presidente da Câmara quiser fazer uma comunicação sobre assunto relevante, faz. Não faz um manifesto de propaganda assinando como Presidente da Câmara. Porque, ou então os serviços de comunicação. Mas são mais práticas, Gil, são mais práticas, eu não o faria. As câmaras municipais têm serviços de comunicação. E penso que esta Câmara até tem já uma senhora que trata disso. E, portanto, provavelmente é ela que escreve os posts do Facebook, é ela que faz este tipo de comunicações. Não estou a dizer que o Presidente de Câmara não tenha capacidade para isso, acho que faz muito bem. Um Presidente de Câmara tem que se preocupar com as obras e não pode estar preocupado em escrever textos. E foi o que o Presidente da Câmara se preocupou, em escrever um texto para dizer o quê? Aquilo que nós já sabemos. Aquilo que é porque ele podia assinar, eventualmente, estas coisas indignam-me um bocado, e por isso é que eu estou a falar assim. Ele podia assinar como Presidente do Movimento Juntos, ou pôr alguém do Movimento Juntos a escrever aquilo, porque aquilo é um manifesto eleitoral. Normalmente os presidentes de Câmara, quando se querem recandidatar, que é o caso dele, faz um manifesto a dizer a obra feita, nem que não esteja feita. E depois vai fazer um programa eleitoral e vai também divulgar através de uma mensagem que depois os órgãos de comunicação vão atrás e vão buscar porque ele não mandou para a comunicação social local. Era só isto que eu tinha a dizer sobre a mensagem bem escrita do Sr. Presidente da Câmara. Deixe-me dizer-lhe que a direção da Soberania entendeu publicar na íntegra a mensagem do Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, com o único propósito de levar a sua declaração ao maior número de leitores e eleitores, sobretudo os mais idosos, que nos merecem um enorme carinho e Jorge, respeito. o Presidente da Câmara não enviou para a Soberania, pois mas não? que não têm a oportunidade de aceder às novas tecnologias de informação. Mas o Sr. Presidente da Câmara enviou a mensagem à Soberania do Povo? A Soberania do Povo teve contacto com a mensagem através do vídeo publicado pela Soberania TV e depois o formato escrito através de um órgão de comunicação social sediado na sede do Distrito. Sim. Está exercido o contraditório. Na mensagem do Sr. Presidente, ele também fala lá que os dois municípios de Águeda e de Aveiro estão de acordo sobre um trajeto, mas que eu saiba, os seus vereadores não têm o conhecimento desse trajeto e o povo também não tem daquilo que foi acordado ou que está acordado e já foi negociado com os ministérios a respeito desse trajeto. Eu acho que uma obra dessa dimensão e com essa importância, embora eu não lhe reconheça sinceramente, se tivesse uma ligação à autoestrada, aí eu acho que a Águeda precisa de uma boa ligação à autoestrada, uma ligação a Aveiro para mim é secundário, sinceramente, reconheço isso, mas eu acho que deveríamos saber porque é uma obra estruturante para o Conselho. Claro. E deveria ser do conhecimento. Esse tipo de comunicação que seria útil, assim como o ponto da situação sobre os processos judiciais, incluindo o processo da Socibeiral. É por aí que vamos seguir. Essa comunicação é que seria relevante. É por aí que vamos seguir. O Partido Socialista voltou a pedir a demissão de Jorge Almeida, alegando que o Presidente da Câmara mentiu à Assembleia Municipal no caso da Socibeiral. A ser verdade que Jorge Almeida mentiu, o caminho deve ser este? Bem, eu não quero tornar-me por muito importante, mas o Sr. Presidente da Câmara mentiu-me descaradamente quando fui à Assembleia falar sobre a central de Botão e Betuminoso, quando disse que que bastava um telefonema meu e que teríamos resolvido não sei o quê. Mas porque eu próprio lhe tinha telefonado e tive a ocasião de o desmentir lá mesmo. Nós estamos num mundo, e agora vindo aqui assim àquilo que
que trouxeste para cima da mesa, portanto, a mensagem do Partido Socialista, nós estamos num mundo diferente. Antigamente, a verdade e a mentira tinham peso. Mas nós vemos agora que temos o presidente da maior potência do mundo que tem os seus twitters, a rede Twitter, colocou em algumas mensagens uma nota de que aquelas afirmações não têm correspondência com a realidade. Ou seja, o Twitter diz que o Presidente dos Estados Unidos mente. Mas não é nada que nos surpreendamos. Quando temos essa realidade também entre nós, não é? Eu não vejo que haja grande diferença. Agora, eticamente, isto não deveria acontecer. Porque eu sei, por exemplo, que olha, e vou aqui falar nos autarcas, alguns autarcas do Conselho, das Juntas de Freguesia, quando se reúnem com o Presidente, querem uma ata e que seja assinado pelos dois. Isso ultrapassa-me todos os limites, não é? Porque tal uma mensagem, ata da reunião realizada no dia XPTO com os Presidentes de Junta para ultrapassar diferente. Tínhamos acesso às atas permanentemente, através de uma mensagem do Sr. Presidente. Isso passa-me, está completamente fora da minha cogitação, não é? Acho que o Partido Socialista não vai conseguir nada, porque isto faz parte de um novo normal com o qual eu não concordo, mas acho que não vai conseguir nada. Aquilo que eu gostaria e que eu acho que seria bom para todos nós é que houvesse verdade naquilo que é dito por aqueles que não só lideram o Conselho, mas também têm grandes responsabilidades a nível mundial e que têm os mesmos procedimentos. Dr. Paulo Matos. Pois eu não, nesta questão da mentira ou da verdade, eu não entro porque eu não sou protagonista político no ativo, não sei avaliar. Portanto, apenas avalio o que vem nos jornais e o que os protagonistas vão dizendo, não é? E muitos se queixam, de facto, que há algumas inverdades, para não dizer mentiras, relativamente a situações várias. Sobre o pedido de demissão, enfim, isto é um método também já muito gasto, esta ideia de quando não se está de acordo, pede-se a demissão dos protagonistas políticos. Eu penso que, da forma como o poder local está hoje organizado, é difícil pedir a demissão de autarcas só com base em questões de mentira ou verdade que não estão ainda confirmadas em tribunal. E, portanto, faz parte da luta política pedir a demissão dos políticos. Não quer dizer que seja o melhor método. Eu, pelo menos, não sou muito partidário disso. Mas seria mais partidário, eventualmente, que o Partido Socialista utilizasse a Assembleia Municipal e apresentasse uma moção de censura. Não valia nada, não tem efeitos vinculativos, quer dizer, mas apresentaria em sede da Assembleia, que é o Parlamento local, uma moção de censura e juntaria a essa questão de um processo, não é? Outras questões que justificariam, eventualmente, essa posição quanto à admissão, mas sinceramente não vejo que isto se enquadre fora do que é a luta política partidária normal. São métodos e o Partido Socialista escolheu este. Enfim, não estou ainda em condições de dizer se tem razão ou não, porque isto é relativo a um processo que decorre em tribunal e sobre isso só no fim temos que aguardar. Poderemos emitir opinião. Muito bem. Aproveitando agora a vossa capacidade de síntese e olhando para os vossos cargos profissionais, pergunto, esta semana comemorou-se o Dia Mundial da Bicicleta. O setor tem razões para estar motivado para o futuro, Dr. Gil Nadaes? Pois, eu acho que neste momento estamos a viver uma altura muito positiva para o setor das bicicletas, depois de termos passado aqui uma crise bastante grande com o encerramento de empresas pelo Covid e pelo fecho, não é? Que teve de ser efetuado. Neste momento as empresas estão a recuperar. E temos alguns bons exemplos em Portugal, por exemplo, a Câmara de Lisboa, que adotou agora, lançou 2 programas com 3 milhões de euros, mais dinheiro até que o Governo quase que a nível nacional, em que apoia a aquisição de bicicletas convencionais para todos os alunos a partir do 2º ciclo. Aliás, nós tivemos a oportunidade
A Apimota teve a oportunidade de mandar uma carta aos autárquicos a sugerir a utilização das bicicletas nos transportes escolares, porque promove o confinamento e é sustentável, não é? Entre outras razões, mas a Câmara de Lisboa, portanto, lançou para todos os estudantes um apoio de 100 euros, que pode ser acumulável, ainda com os apoios que o Governo dá, e que são bastante menores, embora nós tenhamos pedido também ao Ministro que revisse isso, e mais 1.500.000 euros para apoiar a aquisição de bicicletas elétricas e de cargo bikes. Cargo bikes não há muitas ainda em Portugal, mas estamos convencidos que se vai desenvolver, porque dentro das cidades faz todo o sentido. E por isso as bicicletas, eu estou convencido que vão ter um amplo caminho para andar. A imprensa nacional dá conta dessa intenção da Câmara Municipal de Lisboa? Os ecos da carta que o Gil escreveu já estão a dar resultado. Público. Escreveu ao Ministro. Dr. Paulo Matos, a retoma da atividade dos tribunais vai de encontro às melhores expectativas ou não? Muito rapidamente, 30 segundos. A retoma está a ser lenta. Há tribunais que não reúnem condições de segurança e os juízes estão a manifestar isso através de posições que têm assumido. Não fui ainda a nenhum tribunal esta semana para perceber como é que as coisas estão a funcionar. Mas acho que isto, no início, haverá algumas dificuldades, mas entrará no rumo certo, sendo que nós estamos num país onde se aplicam regras muito rígidas de não relacionamento entre as pessoas, mas permitem-se manifestações no campo pequeno, que é sempre um sítio importante e histórico para manifestações grandiosas, e as festas do Avante deste mundo. E, portanto, calma. Quer dizer, vamos com calma, as pessoas não se podem relacionar nos tribunais, mas podem relacionar-se em coisas lúdicas. Enfim, houve bom senso em Águeda para não haver um agito Águeda com um espetáculo de massas. E para a semana... Foi já um avanço em termos civilizacionais. E para a semana vamos ter um 10 de junho só com 8 pessoas. Vamos para as notas finais, Dr. Gil Nadeiros. Pois, eu tive a oportunidade no passado fim de semana de desconfinar pelo Conselho e aquilo com que me Vi algumas fotos na zona de Macieira de Alcoba. Exatamente. E aquilo com que me deparei foi que a rede de fibra óptica que chega até Macieira de Alcoba está inoperacional, pelo menos em alguns traços. Penso que não será só ali, e acho que é um investimento que, na minha perspectiva, não é muito bom deixá-lo cair, porque a fibra óptica é a ligação do futuro, são as estradas do futuro, e é um potencial para nós podermos catapultar as nossas aldeias e dizer que temos ligações de banda larga que muitos outros não têm. E há algumas pessoas que querem sair do bulício da cidade, mas querem ter alguns serviços que a cidade lhe permite. E se até há pouco tempo a rede de fibra óptica estava confinada também a ter uma utilização autárquica, a partir do momento em que passam 5 anos pode-se potenciar para toda a população e ter outros serviços, e penso que era um objeto, um diferenciador do Conselho e do desenvolvimento da nossa zona interior para levar serviços e prestar serviços às pessoas. Dr. Paulo Matos, qual é a sua nota final? Vou ser muito breve. Nós não andei a passear pelo Conselho ainda, como o Gil já anda, mas sei que nós temos parques fluviais importantes, no Alfosqueiro, na Redonda, em Bolfiar, e a Câmara poderia, uma mera sugestão, poderia utilizar algum do dinheiro que este ano não gastou no Agito Águeda para investir, ajudando as juntas de freguesia no melhoramento destes parques fluviais. Até por uma razão, porque o desconfinamento para as praias vai ser muito grande, as praias verdadeiras, as grandes praias do litoral, e as pessoas que não queiram ir para essas praias com receio de serem infectadas, enfim, que tenham acesso a estes nossos parques fluviais requalificados e que também se olhe, por exemplo, para o Souto Rio, que está esquecido. Eu não sei se está definitivamente esquecido ou se ainda é recuperável. Mas, portanto, era aqui uma nota que eu deixava de sugestão. À hora que estamos a gravar esta tribuna, o Benfica está à beira de entrar em campo e, caso ganhe, passará para a frente da Liga Portuguesa, dado que o Porto perdeu em Famalicão.
Depois o campeonato já pode terminar? Eu aceitei este desafio de vir aqui para estas conversas, debate com o Gil e não para um programa desportivo. Mas seguramente aceitaria se fosse na Benfica TV e diria que o Benfica depende só de si para ser campeão, o que seria uma lufada de ar fresco também no futebol nacional. É neste tom de brincadeira que encerramos a Tribuna Soberana de hoje, agradecendo ao Dr. Gil Nadais e ao Dr. Paulo Matos. A Tribuna Soberana, se concordarem, não se realizará na próxima semana, em virtude dos 2 feriados, de 10 e de 11 de junho. Estaremos de volta na semana seguinte, em bom rigor, no dia 19 de junho. Boa noite e bom fim de semana.